E hoje eu quero falar de mais um milagre, mas daquilo que o próprio Douglas estava ministrando, muito próximo. Eu estava até lendo o texto que ele ministrou de Silas e Paulo, que eu amo muito, sobre a libertação através da adoração e louvor, mas vai estar muito próximo, mas eu quero falar do livro de Atos. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e você fosse abrir ela lá no livro de Atos, no capítulo 12, no verso 1, verso 24. Eu quero dizer para vocês que o momento de oferta hoje será no final, tá bom? Tá bem? Você que veio entregar a sua oferta. E aí o meu tema é cercado, mas guardados por Deus. Atos no capítulo 12, o texto ele é um pouco comprido. Cadê os leitores oficiais? Estão com o microfone na mão já? Cadê a Amanda? Amanda, tu tá escalado, você não sabia? Só que eu nunca avisei, eu avisei agora. Vai, Amanda. Você vai ler para nós agora 3 capítulos da Bíblia sem parar, tá bom? Glória a Deus. Quem abriu a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12, diga eu. Quantos querem ler a Bíblia? Diga eu. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem gosta da pregação lendo a Bíblia? Assim, acompanhando assim, os textos. Quem assim prefere? Glória a Deus. Então isso chama pregação expositiva. Pastor, não sei o que é isso. Entra na escola de Liz, no terceiro modo você vai saber o que é. Tá bom? Pregação expositiva. Atos capítulo 12, verso 1. Eu gostaria que você me respeitasse, não levantando na hora da pregação para ir para o banheiro. Tá? Porque se fosse no cinema você não faria. Então, levantar quando alguém está falando já é desrespeito. Diante do ministro da palavra de Deus, então pronto. Tu desonrou. Então segura aí agora, tá certo? Não, pastor, eu tenho aqui um probleminha para ele. Vai, meu filho. Eu vou entender que foi por um problema que você foi. Amém? Atenção total. Celular. Se tocar, tem demônio. Então, melhor já evitar ter demônio, põe no avião. Tá certo? Vocês entenderam? O pessoal da internet aí também desliga, senão tem demônio. Atos capítulo 12, verso 1. Vamos tentar a leitura da palavra. Pode ir. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Espera um pouquinho, quem mandou? Herodes. Maltratar quem? Quem? Diga eu, que sou da igreja. Né? Sou da igreja. Mandou maltratar quem? Foi os romanos? Não, mandou maltratar alguns da igreja. Vai. Mandou matar a espada Tiago. Opa, peraí, mandou o quê? Mandou matar quem? Quem é Tiago? Tem algum Tiago aqui para nós matar, para fazer o texto funcionar? Ok, mandou matar Tiago. Tiago era crente ou não? Discípulo de Jesus após Jesus. Mandou matar. Mandou matar. Mandou matar. E você querendo que Deus te dê carro. Mas mandou matar Tiago. Vai. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. Mandou matar Tiago e viu o quê? Que isso fazia com que ele se tornava popular. Recebia a aprovação de pessoas, judeus, porque os judeus reconheciam de fato que Jesus, eles tinham na cabeça deles que Jesus era uma blasfêmia. Então eles se agradavam quando os discípulos de Jesus, já crucificado, ressurreto, eram atacados e mortos. Então isso é obra de Satanás mesmo, não é verdade? E aí você vê que Tiago, ele é atacado, e isso fez com que Herodes tivesse mais aceitação diante do povo judeu. Né? É tipo alguns que vão na internet e falam mal de crente para ganhar popularidade. São aprovados por pessoas, mas reprovados por Deus. Ficou fácil entender? Viu quantos Herodes nós temos hoje? Eu ando com eles há muito tempo. Eles gostam de falar mal para ganhar popularidade. É como estão falando mal do legendário.
É a mesma coisa. E a minha indignação é que nunca foi, nunca experimentou. E aí fala mal. Para ganhar? Hoje está todo mundo assim, né? Para hypar, vale a vida. Porque alguns estão até morrendo fazendo vídeos de risco de vida. Não é verdade? Tudo para ser popular. Tudo para ser aceito. Tudo para ser reconhecido por pessoas. Que fase difícil nós estamos vivendo. Que todo mundo quer ser reconhecido por pessoas. Quer ser visto. É por isso que você se veste, passa maquiagem. Você faz tudo o que você faz, na verdade. Até compra o que não deve com o dinheiro que não tem. Para você ser ou aceito. Herodes viu que isso era bom. E a pior coisa é quando a nossa vida... Caramba, nem comecei minha pregação, já estou assim. E a pior coisa da nossa vida é a gente fazer errado dar certo. Porque a gente pensa que está certo. Então ele ganhou a popularidade fazendo errado, achando. Quantos crentes sofrem com isso? Ter resultado da forma errada mantém você no engano. Vocês estão comigo? Está aqui? Amanda, você pode prosseguir? Vai, que nem era isso que eu ia falar. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando 4 escoltas de... Calma agora, vai devagar. Quem foi preso agora? Ele matou Tiago, foi legal, mandou prender Pedro. Vamos continuar esse negócio, quero ser popular. Herodes manda prender Pedro. Só que quando prende Pedro, ele manda agora algumas coisas lá. Primeiro aqui que ele manda, vai, o que você falou? 4 escoltas de 4 soldados. 4 escoltas de 4 soldados. Quem é bom de matemática? Quantos soldados? 16 soldados. Fala comigo, 16 soldados. Para vigiar uma pessoa. Pedro era uma ameaça, né, gente? Uma bomba nuclear. 4 escoltas de 4 soldados, 16 pessoas vigiando Pedro. Vai. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quem estava orando? Feliz é a pessoa que tem a intercessão da igreja. Feliz é a pessoa que está no corpo da igreja. Feliz é o casamento que está aqui, mesmo que a reunião de intercessão é a menor, o nome seu está aqui na oração. Esse é o grande desafio que as pessoas pensam que agora não é necessário mais congregar. Porque o Senhor, Ele reconhece a pessoa no individual, mas responde na comunhão. Nós temos que entender a importância da igreja agora. Porque eu vou falar de cercados, mas... Então Pedro estava recebendo intercessão. Alguém estava orando por Pedro. E obrigado aos líderes da intercessão dessa igreja, e os irmãos que estão de madrugada intercedendo, e os que também vêm aqui de terça-feira interceder. Fazer parte da igreja é estar debaixo da cobertura da intercessão da igreja. Por isso você não pode ficar fora da igreja. Tá bom? E você vai ver o que vai acontecer agora. Quem quer ver? Vai. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Calma, você passou muito rápido, o povo nem viu isso aqui. Tinha 16 soldados e quantas correntes? 2. Acho que o Pedro era Sansão, não é possível. Por que 2 correntes com Pedro, gente? Porque a forma dele pregar e o que ele já estava fazendo já estava causando um alvoroço em Jerusalém. 2 correntes, 16 soldados. Vai. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais:
Põe a capa e siga-me. Verso 9. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda... Calma, você passou tão rápido. Pedro estava achando que era o quê? Que não era. Porque o sobrenatural se parece com o irreal. É ou não é? Quem quer viver sobrenatural? Desperta então. Não é visão não. Você vai viver o sobrenatural. Amém ou não amém? Está escrito. Não estou inventando nada. Está escrito. Tá bom? Ele achava que era uma. Logo pensava que estava dormindo. Mas estava acordado. Vocês estão comigo? Vai lá. Verso 9 de novo. Só para a gente passar de novo aqui. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, Já havia a porta automática nessa época. enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O que elas estavam fazendo lá? Célula. Tava dentro de algum templo aqui? Tava na casa, meu irmão. Maria fazendo. Que Deus levante muitas Marias na igreja. Vai. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca. Intercessores, não fiquem loucos. Vocês estão intercedendo, quando o milagre acontece, você não pode ficar assim, não é possível o que está acontecendo. Não é verdade? Porque aqui a igreja estava orando, quando a resposta à oração chegou, era tão sobrenatural que alguns não acreditaram. Vai, Amanda. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Ó. Eles já sabiam que Pedro tinha anjo, meu amigo. Vai. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. Pronto, espera um pouquinho. Aqui o povo que não gosta de culto avivado, você viu que ele teve que fazer sinal, porque nem falar conseguia, de tanto glória a Deus e aleluia estava acontecendo nessa célula. Porque o milagre chegou na porta, chegou, não chegou, gente? E está aqui, ó, ele nem conseguiu falar, porque o povo estava dando glória. Não, mas esse glória a Deus de vocês aí também, vou te falar. Né? Então você vê que Pedro, gente, calma, aleluia, eu sei, glória a Deus, eu sei, mas calma, eu sou a resposta da oração de vocês. Vai, Amanda. E acrescentou: Anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Pode continuar. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes,
por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto... Calma, agora é a parte boa. Não vamos falar do comido por verme, né? Quem não dá glória a Deus, né? Tem alguém que dá glória a Deus aqui? Glória a Deus! Só ameaçar de morte que vocês começam a dar glória a Deus na igreja, né? Já chegou a fazer assim, quem quer ser comido de bicho? Aí ninguém vai... Aí eu falo, então dá glória a Deus na igreja. Não é verdade? Os adolescentes não vão dar glória, não? Amém não é glória a Deus, é glória a Deus. E agora o verso 24 termina a leitura do texto. Entretanto, a palavra Não, vai de devagar. Deus... Vai devagar. Entretanto, agora vai. a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Entretanto, Herodes não permaneceu, mas a palavra de Deus crescia e multiplicava. Vai dando glória a Deus, você que é o povo de Deus, e aplauda a palavra de Deus. E ela chegou aqui, aleluia, por isso, meu irmão. Porque nada pode parar o nosso Senhor. Diga aí, amém, diga glória a Deus. Veja só, parece que estava cercado, parece que tem ali um complô do inimigo, porque você vai ver no texto, o texto de Atos é uma coisa incrível, porque quando você começa a ler o texto de Atos, no capítulo 1 até o final, você vai ver o que está acontecendo, você vai ver os apóstolos agindo, e vai registrar aqui nesses textos o nascimento da igreja, vai registrar aqui a formação e a expansão da igreja, tudo que foi acontecendo com a igreja, vai acontecer no livro de Atos, porque os primeiros evangelhos vai falar ali de Jesus, uma biologia de Jesus, uma biografia de Jesus. Então, no livro de Atos, tirando as cartas de Paulo, vai contar a história, por isso que é um livro histórico. Ele vai contar a história da igreja. E isso aqui é incrível, porque a igreja, ela começa nas casas. A igreja, ela permanece nas casas. Depois ela se amplia. Você vai ver os milagres acontecendo aqui em cada texto. Mas o que é incrível é que no capítulo 7, que a gente leu 12, ok? No capítulo 7 começa a morte de Estevão. Um momento difícil da igreja. Já começa com o mártir. A capa de Estevão cai nos pés de Saulo. O famoso Paulo, né, que a gente conhece como Paulo. Você vai ver que no capítulo 8 começa uma grande perseguição em Jerusalém. Começa a perseguir o povo que seguia Jesus. Então uma grande guerra, um grande combate. Os cristãos da época, chamados os do caminho, eles começam a se esconder, fugir em Jerusalém. Então eles se reúnem escondidos, eles estão debaixo de uma perseguição. Então no livro de Atos, no capítulo 9, você vai ver agora que já no capítulo 9, tudo de um período curto de anos ali, você vai encontrar a igreja entrando em paz. Abre aí o capítulo 9 rapidamente, no verso 31. Se você assim está em agilidade aí no texto, só para a gente ler. No verso do capítulo 9, verso 31, está escrito assim, ó. E assim, vai lá, Amanda, você conseguiu abrir? Vai. Vai lá. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito Santo crescia em número. Então no capítulo 12, a igreja no meio disso tudo, ela entra no momento de paz. Mas quando você vai entrar no capítulo 12, aí você vai ver que a igreja que estava desfrutando de paz, de crescimento, de consolação, ela chega no capítulo 2 já com uma perseguição, iniciando uma nova perseguição. O que é isso? Uma perseguição que retorna. Então isso ensina que a vida cristã, a nossa vida, a vida espiritual, a vida do crente, ela não está formada somente por períodos de tranquilidade e paz. Você vai ver que no texto, em poucos capítulos, em uma passagem curta de tempo, você vai ver que existem estações de paz, mas existem estações de guerra. Estações de desafios. Quem aqui já enfrentou uma estação de paz no casamento e uma estação de guerra? Levanta a mão. E quem enfrentou mais de guerra do que de paz? Não levanta a mão. A gente enfrenta muitos desafios. Às vezes a gente pensa em guerra e pensa em guerra como os ataques, como a gente estava agora em uma cidade do Japão estudando sobre a guerra do Japão. Aí a gente pensa nisso, de tiro, bomba, avião. Mas, gente, que níveis de guerra que a gente enfrenta emocionalmente diariamente?
São profundos, são guerras de existência, de propósito, medo do futuro, medo de quem nós vamos ser, medo do que vai ser amanhã, do que nós vamos comer, e tanta informação, crise, inflação, economia, tantas coisas hoje que a gente tem que pensar. Gente, eu me canso de ver reportagem. Eu comecei a ver umas reportagens, e agora o algoritmo só me entrega tragédia. Eu falei, tchau para você. Porque é tanta tragédia, gente. Quem aqui viu o senhorzinho que matou o cara por causa de uma árvore? Quem aqui viu? Levanta a mão. Você viu isso aí? Os caras se matou por causa de uma árvore. E a árvore está lá ainda. Eu fico assim de cara, como no trânsito. Nem dando tiro no outro por causa de trânsito. Que um entrou na frente do outro. Que dias nós estamos vivendo. E eu estou vendo, sabe o que? Com a igreja. Não estou profetizando. Que realmente o amor de muitos está se esfriando por causa da iniquidade que está no povo. Porque agora parece que o evangelho nada mais é novidade. E para muitos não é, porque não pratica, só é informado. Nós não podemos ser informados, nós temos que ser formados. Nós temos que viver aquilo que Cristo deixou para a gente viver. Então, eu estava até vendo uma pessoa falando sobre oração que não muda a realidade. Estava até ensinando a Maiara sobre isso. Que a nossa vida, ela será regida pelos princípios que a gente cumpre. Quer ver só um exemplo bem legal? Você faz uma oração do tipo assim: Senhor, eu vou entrar nessa água, eu vou enfiar a cabeça debaixo, e eu, em nome de Jesus, vou respirar 15 minutos sem nenhum instrumento. E a pessoa entra na água. O que vai acontecer com ela? E por que ela morre? Porque ela quebrou um princípio, uma lei criada por Deus. Tem gente que ora e quebra a lei. Aí morre. Aí os que ficaram falando, tá vendo? Ó, Deus não existe. É que nem aquela época a galera saiu para pegar Pokémon. Alguém saiu para pegar Pokémon aqui? Você, Kaique? Subiu no terceiro andar para pegar Pokémon? Porque teve gente que subiu e caiu e morreu. Lembra dessas reportagens? Né? E dizem que o Moisés é o Pikachu. Porque ele malha e nunca evolui. Disseram aí, não sei quem foi. Ele está na academia, malha, mas nunca evolui. Perdão, gente, eu sei que isso aqui volta aqui, é sério o negócio. Mas o que eu estou dizendo é que você ora e quebra princípio. Olha, tem leis para casamento, tem leis para sexualidade, tem leis para relacionamento, tem leis que Deus estabeleceu. Então você quer viver próspero, uma vida próspera, você precisa cumprir as leis, que são os princípios estabelecidos por Deus. Você quer alma? Você quer alma saudável? Emoções saudável? Os princípios devem reger a sua vida. Quais os princípios? Os princípios que muitas das vezes a gente não conhece, que precisa ser encontrado nas Escrituras. O homem que é casado, o princípio é não olhe para outra mulher. O princípio de uma mulher casada é não olhe para outro homem. Aí quebra o princípio e ora para a restauração do casamento. Parece que você faz o pai de louco, mas ele não é. Então, eu sempre soube que salvação é por meio da graça de Deus, favor não merecido, Deus fez e nos deu a salvação, mas prosperidade, felicidade é diferente de salvação. Porque prosperidade, felicidade, alegria é regida por princípios, quem não cumpre não vive. Pode orar, jejuar, botar o joelho no chão para fazer o que você quiser. Não adianta você entregar seu dízimo, sua oferta, orar, jejuar, quando você chega em casa, você é uma reclamona com seu marido. A casa é edificada por você. Se você murmura, você vai atrair a pobreza. Toda a igreja ia fazer um voto de ler um capítulo de Provérbios por dia, começando no dia 1. Porque são 31,
e você vai ver o quanto de princípios precisa ser vivido. Que não são, vamos colocar assim, incalculáveis, impossíveis de viver. Não, é possível viver. A Bíblia diz que a mentira tem paternidade. Quem é o pai da mentira? Está escrito. Aí tu mente e quer chamar Deus de pai? Vocês estão entendendo? Que a vida da fé deve estar alinhada com as minhas atitudes de fé. Entende isso? A Bíblia diz que a vida é uma semeadura. A lei, o princípio, a gente estuda no primeiro módulo das escola de líderes. Lei do semear e... Então, se você planta ódio, colhe o quê? Se você não planta alegria. A Bíblia diz que a alma que prospera é aquela que produz livramento para outro. Quando você tira alguém do sufoco, você recebe, livramento de sufoco você recebe. E tem gente que não semeia. Tem gente que quer ter comunhão, ser amado, estando distante. Não tem como. Você entende? E aí a gente põe lá um nome, um título, Sola Sana, e vamos se reunir lá. Vamos estar junto. Entendeu? Aí a gente come do mesmo pirão, da mesma carne. Né? E eu fui em cada barraca experimentar. Algumas eu comi com areia, outras comi sem areia. Porque o vento levantou a areia para tudo quanto é lado. Eu precisei limpar uma linguiça para poder comer. Eu falei, Senhor, que eu fiz, Deus? Que eu estou voltando para o deserto, comendo coisas do deserto. Não é? Eu comi. Quem é que comeu o molho da Bruna que estava lá na barraca lá? Quem é que comeu da Vera? Sei que lá, da Banoff, não sei nem falar. Quem comeu o Banoff? E a torta de maçã da Dona Vera? A Vera estava lá municiada, meu irmão. Era metralhadora, todo mundo lá. Ela tirava um doce, tirava outro doce. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, e agora que eu vou ter que fazer? Comunhão. Se eu quero ter comunhão com a igreja, não posso estar só em culto. Eu tenho que ficar depois do culto conversando com os irmãos. Eu tenho que gerar relacionamento. Quanto mais você se isolar, mais você está quebrando o princípio da comunhão. E aí tem alegria na comunhão? Não tem. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar isolado. Então, sabe o que você faz? Vira budista e vai fazer meditação. Aí você fica isolado, alcançando nirvana em algum lugar, um monge. Não é, porque a Bíblia diz que é melhor dois do que um. Nós devemos estar em comunhão. Ou você acha que eu não gosto de ficar viajando só eu e minha esposa em Okinawa? Eu gosto. Eu passo por ir para a igreja, porque eu preciso de vocês. Não é vocês que precisam de mim, não. Porque eu tenho que estar em comunhão. Porque onde é que está a manifestação do Pai? Se meus familiares de sangue não estão em comunhão com Cristo, eu preciso alcançá-los, orar por eles, interceder por eles. Mas a comunhão é com a família da fé. E esse devo estar. Princípio, quem está comigo? Mas vamos falar aqui do princípio que a gente tem que viver? Atos no capítulo 7, morte de Estevão. Atos no capítulo 9, momento de paz. Atos no capítulo 12, Herodes manda matar Tiago e prende a Pedro. Significa que a nossa vida, ela pode ter dias de paz e dias de guerra. Qual é a guerra que você está vivendo? Pastor, minha guerra é que meu filho, tal coisa. Eu te entendo. Pastor, minha guerra são minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos. Ok, meu irmão? Não significa que você está com guerra agora, cercado por ela, que você não está guardado por Deus. Porque você está guardado por Deus. Não precisa abrir, mas você pode anotar em João capítulo 16, verso 3. No mundo vocês passarão por aflições. Mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Jesus venceu para mim, Jesus venceu para você, Jesus venceu para a sua família, para a sua alma, para
para os seus pensamentos, para os seus sentimentos. Jesus venceu pela nossa casa, Jesus venceu pelos maridos, Jesus venceu pelas esposas, Jesus venceu pelos adolescentes, pelas nossas crianças. Jesus venceu por nós, venceu o que? Ele está dizendo assim, tem de bom ânimo, porque eu venci. Então o meu ânimo não pode estar conectado às coisas que acontecem à minha volta. O meu ânimo, a minha alegria, a minha certeza tem que estar conectado em Jesus, que Ele que venceu o mundo. Ele não pediu para eu vencer o mundo, Ele disse, ei, vinde a mim, todos que estão descansados, sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Ele está dizendo, se você passa por aflição, tem coragem, porque eu venci o mundo. Então minha confiança está em Jesus, a minha vida está em Jesus, eu venho para a igreja por causa de Jesus, eu estou aqui para adorar por causa de Jesus, e a Ele é honra e toda glória nessa igreja. Diga amém. Alguém quer ser comido por verme? Então, todo mundo diz? Glória a Deus. Amém ou não amém? Quem está comigo? Então, paz não significa ausência de guerra, não, meu irmão. Paz é o estado que eu estou em Cristo, é a presença de Jesus na minha vida, porque a guerra pode chegar repentinamente. No verso 1 a 4, porque naquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Olha só, maltratar o povo da igreja. Me diz que mal você está fazendo, meu irmão. Para quem você está fazendo mal? Mal por quê? Ele está ali sendo levantado, influenciado pelo inimigo. Quero dizer para você, meu irmão, não, olha, ignora quem está falando mal de você, quem quer te maltratar. Ignora isso aí. Porque é o inimigo que está se levantando para parar aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando as pessoas falam mal de mim, isso diz muito mais sobre ela do que a mim mesmo. A gente tem que confiar em Jesus, confiar na sua palavra. Herodes, ele começa aqui perseguindo membros da igreja. Herodes começa a perseguir, matando Tiago, depois perseguindo Pedro. Herodes não estava preocupado nem com a verdade do que estava acontecendo, estava preocupado com a tua popularidade. Tem muita gente negando a verdade para viver popularidade. Tem muita gente negando Cristo para viver o seu estilo de vida. Hoje o bonito é ser rebelde. Hoje o bonito é fazer tudo errado. Hoje o bonito não é esperar para casar. O que é isso? Está negando a verdade para ter aceitação? Está negando a verdade para ser aceito pelo namorado? Está negando a verdade para ser aceito pela esposa? Está negando a verdade para viver o quê? Ai, pastor, eu não suporto minhas emoções. Ah, não suporta? Cadê Cristo nas tuas emoções? Nós precisamos olhar para Jesus, porque tem gente que está tomando decisões e não é porque elas são corretas, não. É porque elas produzem aplausos, é porque elas produzem aceitação. Não aceite o pecado, não aceite a mentira, não aceite o engano, não aceite uma vida superficial, não aceite isso. E aqui é bem desafiador, porque não dá para interpretar o texto com uma teologia superficial. Por quê? Porque Deus não ama mais Pedro do que Tiago, porque Tiago foi morto, Pedro não. E tem gente que fica inveja do outro. Tem gente que olha para o outro e fala, não, Deus nunca me atende. Olha a minha casa, olha a minha vida, ó céus, ó vida. Ei, para com isso. Tiago, com o seu mártir, glorificou a Deus. Deus tem plano na individualidade para cada um. Não é porque aconteceu com a vida de um que tem que acontecer com a sua. Então não dá para ser superficial na teologia, porque não responde para nós aqui que Deus vai manter a calmaria sempre à nossa volta. Nós nem sabemos como que vai ser agora, com o mundo que nós estamos vivendo, mas uma certeza é que Deus não tem filhos preferidos. O mesmo desafio que eu tenho é o desafio que você tem, no sentido de ser uma vida santa, sem pecado, vindo para a igreja, cuidando da família, vivendo princípios. O mesmo desafio que você tem para se relacionar com pessoas, eu também tenho. O mesmo desafio que eu preciso superar, você também precisa superar. E às vezes a pessoa fala assim para mim, pastor, que você não conhece a minha história, nem quero conhecer, porque a tua história já ficou para trás. A Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás. Eis que fiz tudo novo. Sai do teu passado. Não, mas meu pai me abandonou, mas o meu não me abandonou, mas era, na época, alcoólatra. A gente recebe cura através da presença de Jesus e pelos seus princípios, recebemos. Mas você vai conversar com a minha esposa, ela não vai dizer assim, eu esqueci tudo do abandono do meu pai. Ela não vai fazer isso. E se remeter à memória, vai trazer tristeza e angústia.
E a gente tem que lidar com isso, mas a vida é para frente, não é para trás. O retrovisor é menor que o para-brisa, olha para frente. Nós temos que olhar para Cristo, a esperança da glória. O menor de ir para a praia e comer um churrasco é que eu como um churrasco sem condenação. Eu estou livre. Se naquele momento da praia o sol, eu estou com o Miguel, eu subo e ele fica. Ou ele fica, eu subo, não sei. Ou eu fico, ele sobe. Não sei. Mas está lá, sem condenação. Sabendo que a nossa fé, ela está firmada naquele que não se altera. É o mesmo ontem, hoje e amanhã. O sorriso, empurrar aquelas crianças no mar e ver elas sorrindo. Ver o Júnior que nem criança na prancha, indo lá na areia. É coisa incrível. Por quê? Na eternidade não haverá dor, não haverá fome, não haverá mais sofrimento. É nisso que eu guardo a minha fé. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Eu estou aqui para ser salvo, salvar a minha alma. Eu contribuo com a salvação da minha esposa, mas se ela não quiser ir, ela que fique. Porque no céu não se dá. Ela falou, ele que vai, né? Você quer ir? Eu também quero ir. Quem está comigo? Quem quer subir? Quem quer descer? O pessoal é inteligente, né? Vocês estão comigo? Pedro estava preso ou não? Quantos soldados? Quantas correntes? Quantas passagens para sair? A gente falou 3. Que ele passou por 3 sentinelas. Tá doido, meu irmão? Vai ver que ele tinha uma rocha, aprendeu com Pedro.